Igreja do Senhor Jesus. Amém. Sou muito tímido, viu? Embora talvez alguém não soubesse, então é bom que saibam. Sou muito tímido fora do script, fora daquilo que está planejado. Literalmente a irmã pediu ali, abre, eu estava tremendo, porque é o meu tempero, é o meu temperamento dessa forma, né? Então, Deus sabe como faz cada um, mas eu louvo a Deus pela vida de cada irmão da igreja, as homenagens que fizeram, as mensagens que foram enviadas. Eu louvo a Deus por isso e por ter o privilégio de poder pastorear a igreja do Senhor. Vocês são parte da igreja do Senhor e eu tenho esse privilégio de poder, com a palavra de Deus, conduzi-los, direcioná-los sempre ao pasto verdejante, a águas tranquilas, como diz a palavra do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor, obrigado pelas homenagens. E peço à amada igreja que abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Eu já contei essa história, mas para que os irmãos saibam de como eu sou tímido. Tinha uma família que congregava aqui conosco, a irmã já foi para a eternidade com o Senhor, mas eles tinham um sítio aqui em Joaçaba. E nós fizemos um culto pela manhã e eles convidaram, após o culto, vamos almoçar conosco lá, né? E os irmãos sabem que geralmente o pastor é um dos últimos a sair. E aí então eles foram para o sítio e eu fiquei conversando com um com o outro. E quando cheguei lá, tinha muita gente, além da família que me convidou, tinha outras pessoas que eu não conhecia. Então, pense que o nível de timidez aumentou exponencialmente, né? E aí o pessoal já estava se servindo e entre elas tinha uma criança que me chamava de tio, né? E aí o pessoal estava se servindo e esse pastor, pode se servir. Eu fui me servir, a menina olhou para mim e disse, de novo, tio? Eu estava agora, pela primeira vez ia me servir, ela, de novo, tio? Todo mundo olhou para mim, eu disse, de novo. Fazer o que? Era Deus tratando, né, a questão da timidez. Então, só para que os irmãos saibam mais uma das minhas limitações, né? Mas glória a Deus, que Deus, sabendo de tudo isso, ainda assim quer me usar, quer te usar, para que a glória seja sempre dele. Tudo que é de bom de Deus na tua vida, tenha certeza, é Deus. Nada a ver com homem, né? Isaías capítulo 53. Nós estamos na série de mensagens que diz que aquilo que Jesus fez, ele o fez por amor. E semana passada foi a primeira mensagem da série, então vimos os escribas, um escriba fazendo a pergunta, qual é o maior dos mandamentos? E Jesus disse, o maior deles, ame a Deus, ame ao Senhor de todo o teu coração, entendimento, força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Hoje, na segunda mensagem desta série, o tema da mensagem é que a cruz foi por amor, ou o sacrifício de Jesus na cruz foi por amor. Ele não foi morto na cruz, ele entregou-se na cruz, mas o fez por amor. Isaías capítulo 53 nos conta a história de Jesus, que ele é revelado como servo sofredor, um homem de dores. E aqui estaremos lendo hoje o versículo do número 3, Isaías 53, versículo 3, que diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Amém?
amém, pela leitura bíblica, né, pelo texto da palavra que ora foi lido com a igreja. Então Jesus, ele não apenas teve seu sofrimento na cruz, mas ele o fez assumindo a nossa culpa, nosso pecado e identificando-se com as nossas dores. Aqui eu separei 4 pontos, que, como em geral eu faço para tentar expor a mensagem para a igreja, e eu gostaria que os irmãos então dessem atenção para isso, porque Jesus, sendo Deus, ele abre mão da sua glória. Em geral, nós almejamos o crescimento. Profissionalmente, você espera um nível mais elevado, melhor. Então, enfim, todos têm os seus anseios. Diferente de nós, Cristo Jesus, sendo Deus, a Bíblia nos fala de que ele abriu mão da sua glória e se fez homem. O Deus que se fez homem. O Rei que se fez homem. E por que mesmo? Foi por amor. Por amor ele abriu mão da sua glória. Por amor ele teve as experiências que veremos hoje nessa mensagem. O texto, por exemplo, do evangelista João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Deus que se fez homem para habitar ou para se identificar com um de nós. E aí nós vemos que como homem, Jesus teve as suas experiências, como por exemplo, a Bíblia nos diz que Jesus, ao referir-se à pessoa, ao ministério, à função dele, da Trindade Santa, ele disse que aquele que cresce no Senhor, do seu interior fluiriam rios de água viva. Mas esse mesmo Jesus, a Bíblia nos fala de que ele sentiu sede. Jesus, um com o Pai, um com Deus, aquele que é a fonte de água viva, teve sede. Jesus, que é a nossa força, aqui na homenagem, falaram que o Senhor te fortaleça, e é Ele realmente que me dá força, o que nos dá força para seguir, para prosseguir, quer seja no ministério da família, no trabalho, com as responsabilidades que temos, força do Senhor. Nem sempre nós estamos com tanta disposição quanto gostaríamos, mas o Senhor é o que nos fortalece. Mas o Senhor que nos fortalece, a Bíblia nos fala de que ele sentou-se cansado, era próximo ao meio-dia, está lá em João capítulo 4, e ele sentou-se porque ele estava cansado. Aquele que é a nossa força, aquele que a Bíblia diz que não dorme, porque ele vigia, ele guarda cada um de nós, a Bíblia diz que durante a tempestade Jesus estava dormindo. Então, como ele se fez homem, ele experimentou as limitações que eu e você temos. Como sentiu sede, fome, sentiu angústia. Aquele que diz que é o nosso consolo, aquele que está cansado, vinde a mim. Jesus falou, mas ele teve angústia. Ele estando no jardim do Getsemane, orando, no momento de agonia, inclusive agonia Jesus experimentou, a Bíblia diz que ele chegou ao ponto de suar gotas de sangue. Aquele que é o nosso consolo, o nosso consolador. Então, quando olhamos para essas limitações, podemos ver que Jesus,
Ele, ao se compadecer de nós, porque ele se fez homem. E porque Jesus, sendo Deus, se fez homem? A Bíblia nos fala de que Jesus veio para salvar o que estava perdido. Não sei se você reconhece isso, mas eu era um dos perdidos. Perdido no pecado, perdido no engano, perdido no egoísmo, perdido dentro de mim mesmo. Então Jesus veio para me resgatar. E se você se reconhece como um que era pecador, Jesus veio para te salvar também. Jesus se fez homem. Então, quando olhamos, o texto diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Entre os homens, Jesus veio como homem. O verbo, aquele que era a palavra de Deus, habitou entre nós. Se fez homem para poder compadecer-se de cada um de nós. E o texto continua dizendo: homem de dores. Que título, hein? Jesus não apenas conhecido como homem, mas foi conhecido como homem de dores. O profeta Isaías, ao profetizar sobre Jesus, disse que Jesus foi o homem de dores. Poderia ter dito Jesus, o homem justo, Jesus, o homem perfeito, Jesus, um homem eloquente, porque sabia falar. Lembram daquele texto que diz que quando Jesus falava, as pessoas prestavam atenção, porque dizia: olha, ele fala como quem tem autoridade. Então, um homem eloquente, um homem sábio, um homem perfeito, um homem justo, um homem santo. Não, mas aqui a palavra do Senhor diz que ele era o homem de dores. Certo que a grande maioria dos senhores viu a notícia daquela menina que foi lançada de uma altura, de uma ponte ali, né? Quem viu essa notícia? Grande maioria, né? Grande maioria viu. Não houve, fisicamente falando, não a conhecia, Maria Eduarda, né? Não houve salvação física ali para ela, porque ela não tinha um suporte, ou quem deveria estar cuidando, né, dela, protegendo-a, envolvendo ali naquele momento, esqueceu de um detalhe. Que miséria, que tristeza, que dor para a família, ou para os familiares, para os amigos, para quem estava lá, né, naquele momento. Ao olharmos para isso, para tantas outras coisas, nós não podemos aceitar isso como algo normal. Eu não sei como você recebeu essa notícia. Eu não a conhecia, mas que dor, que tristeza de ver uma vida ceifada 21 anos. Ceifada assim, num momento que poderia ser um momento de lazer, um momento que ela estava buscando ali uma experiência naquele momento, e foi o seu último instante ali na hora, né? E Jesus, ele sentia dor pelas pessoas. Às vezes eu penso que muitos estão se acostumando ao ver as notícias, ver os fatos, ver as situações e dar isso como algo, não tenho nada a ver com isso, eu não a conheço. Mas Jesus, o homem de dores, ele sofreu, ele sofria ao ver a dor das pessoas. Ao ver, por exemplo, por que é que Jesus chorou quando esteve no túmulo de Lázaro? Porque Jesus sabia que iria ressuscitá-lo. Por que o do choro?
Porque ele olhou para aquelas pessoas que estavam chorando copiosamente e ele sentindo a dor junto com. Nós estamos no ano da compaixão. A compaixão é sentir a dor junto com o outro. E Jesus, ao olhar a dor daquelas pessoas, ele chora. Assim como quando Jesus, chegando em Jerusalém, olhando para aquela cidade, a Bíblia fala que houve um gemido de Jesus que disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis te proteger, quantas vezes. Jesus, o homem de dores. E mais, aí a dor que até anotei aqui porque gostaria de repartir com os irmãos, a maior das dores que Jesus sentiu foi na cruz, e não pelo fato de estar crucificado. A dor maior não foi o fato da coroa de espinho, não foi que cuspiram em seu rosto, não foi a dor da traição, não foi a dor do desprezo, mas foi quando, lá em Mateus 27, versículo 46, Jesus diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Porque foi o momento em que Jesus estava levando sobre si as nossas dores, a nossa culpa, o nosso pecado. E como Deus, o Pai, é santo e Ele não tolera o pecado, foi o momento em que Jesus assumiu para si toda a culpa. E aquele foi o momento de maior dor. Jesus, o homem de dores. Então, versículo 3 de Isaías 53 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Saber sobre dor, não pelo fato de estudar a dor, porque hoje temos pessoas especializadas em dores de fibromialgia, dores localizadas, uma dor se for da coluna, ou se for do fêmur, então cada um pode ter uma especialidade, mas aqui não se fala de uma... Jesus sabia da dor porque estudou sobre isso, mas porque ele experimentou a dor. E o que isso pode mudar em nossa vida? Bom, para mim, tudo. Porque quando eu experimento alguma dor, eu sou levado a pensar de que a minha dor é a pior das dores, ou a minha dor, Jesus não entende, porque não passou pelo que eu passei, ou o que eu estou passando. E não, logicamente não é verdade, né? E porque Jesus, ele, o homem de dores, sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer. Por quê? Porque ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi abandonado. Por quem? Pelos seus, por aqueles que ele havia escolhido, chamado, investido na vida deles, que estavam à sua volta. Todos o abandonaram na hora de maior angústia, de maior dor. Quem restou ali com ele? Então ele sabe o que é a dor do abandono. Se alguém aqui está passando por algum momento de dor, saiba que o Senhor conhece a tua dor. Diferente, eu muitas vezes no afã, no desejo de querer consolar alguém, uso aquelas frases assim: vai passar,
Outros podem dizer, tenha fé, né? Mas a bem da verdade é que a gente poderia, num momento de dor de alguém, dizer, olha, não faço ideia do que você está passando, mas eu quero que você saiba que você pode contar comigo. Você pode contar com as minhas orações. Eu me importo com você. E o que eu puder fazer para amenizar a sua dor, estou aqui. Cara, estamos juntos nessa. Bem, aqui a palavra do Senhor diz que Jesus sabe o que é padecer. Sabe o que é padecer ao ver alguém morrendo, mas também soube porque ele mesmo provou da morte, quando ele entrega a sua vida. Na rejeição, e em Mateus capítulo 20, versículo 18 e 19, nos fala, esse é um exemplo, né? Que Jesus estava com os discípulos e disse, vamos para Jerusalém. Chegando lá, o Filho do Homem será rejeitado, será condenado, prenderão, será crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Mas então Jesus vai sabendo qual era a sua missão e sabendo que na sua missão as dores só aumentariam, e ainda assim ele não desistiu. Por estas e tantas outras, né, que muitas vezes nós somos consolados por Deus, fortalecidos, e no momento de dor o Senhor nos fortalece, porque Ele sabe o que é a dor do abandono, da injustiça. E ainda o texto diz mais, diz assim, padeceu, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Era desprezado. Então, aí a palavra do Senhor nos mostra que Jesus foi julgado pelas pessoas. Julgado injustamente, foi julgado e injustiçado. Por quê? Porque ao olhar para Jesus, eles desviavam o olhar. Sabe aquela pessoa que se sente que não é bem-vinda? Está num lugar e que percebe que a sua presença é algumas vezes suportada, tolerada, mas não celebrada. Bem, Jesus sabe também. Jesus sabe. Por quê? As pessoas escondiam o rosto para não vê-lo. Por quê? Porque Jesus era tido também como um escravo, e como escravo, a condenação chegava ao ponto da crucificação. Crucificação, então, como um escravo, ele foi condenado e crucificado. E como um escravo, ele foi vendido. Qual o preço? 30 moedas, era o preço. Muito obrigado. Era o preço, então, estipulado para um escravo. O homem de dores. Por que então olhamos? Porque Jesus assim o fez. Se tornou homem de dores, e a Bíblia diz que ele sabe o que é padecer. Ele sabia porque ele experimentou a dor e foi também julgado e injustiçado. Por que ele fez tudo isso? É o tema da mensagem, o tema da série de mensagens. Por amor. E isso, o que representa para você? O que representa para você o fato de Jesus abrir mão da sua glória? Eu quero ler com a amada igreja, na carta de Filipenses, capítulo de número 2. Esse é um texto chamado um hino cristológico, né? Que fala do esvaziamento de Jesus. Filipenses, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 5.
tende em vós mesmos, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Não foi ninguém que diminuiu ao Senhor, mas ele a si mesmo se esvaziou. Assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Irmãos, ao olharmos então para Isaías 53, olharmos aqui para Filipenses, nós vemos o sacrifício que Jesus fez. Ele abre mão da sua glória por amor. E aí eu me pergunto se as minhas atitudes estão correspondendo a esse tão grande amor, ou eu tenho agido com displicência, com desprezo, com desdém para aquele que entregou-se a si mesmo. Você sabe que quando nós nos empenhamos a fazer algo, é frustrante quando vemos que não há contrapartida. Por exemplo, como professor, quando eu preparava a aula e chegava e pegava alunos que valorizavam, que maravilha, e que faziam boas perguntas, mas dava para pegar com pinça quem eram esses, porque a grande maioria você via assim, que não valorizava. Disse, poxa vida, não faz ideia quanto tempo, quantas horas fiquei preparando e fazendo slide, argumentando para chegar na hora, desprezando. E aí eu olho para a igreja, ou para parte da igreja, para parte das pessoas, e fico imaginando o sentimento, o coração de Jesus ao olhar para a nossa resposta, para a sua resposta ao sacrifício que Ele fez por você, por cada um de nós. Porque se você olha e diz, sim, Jesus entregou-se por sua igreja, pode parecer ter algo terceirizado. Não, Ele fez por nós, por mim. E aí, quando eu começo a entender o que Jesus fez em meu lugar, e as dores que porventura eu esteja passando, sofrendo, não é nada. Aí eu olho e digo, meu Deus, como eu pude pensar, como passou pelo meu coração tamanha loucura de pensar em abandonar isso, aquilo. Senhor amado, misericórdia. Se a cruz que Jesus suportou, o fez por amor, e agora eu, por egoísmo, vou dizer, a minha dor é maior do que a sua, Jesus. O Senhor pôde suportar, eu não suporto, não. Para mim basta, chega. Quantas vezes você foi tentado a desistir de algo, justamente por suas emoções, ou por ter sentido-se desprezado, desvalorizado? E Jesus seguiu em seu propósito, seguiu firme no seu chamado, no seu ministério, e as dores só fizeram aumentar. Jesus inicia o seu ministério sendo confrontado pelo próprio Satanás. Ele vai para um período de consagração, jejum, e ao término dos 40 dias, sabemos que ele foi tentado, quando Satanás o provoca dizendo, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você tem poder para isso. E Jesus tinha poder para isso? Para tudo, né?
E a resposta nós sabemos, Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Disso viverá o homem. Posso reproduzir as palavras de Jesus agora, mas 40 dias após um período de consagração, jejum, a tentação foi real. Então tá bom, se quer usar a palavra, Jesus, então leva Jesus ao lugar alto, diz: lança-te daqui abaixo, para que pare de sofrer. Pare. Você sabe o que está para acontecer, não sabe? Vão te humilhar, vão te rejeitar. E quem foi que desprezou Jesus? Quando olhamos aqui para o texto de Isaías, que acabamos de ler inicialmente, diz: ele era desprezado. Por quem Jesus foi desprezado? Pelas pessoas que ele veio para salvar. Ele veio salvar e as pessoas o desprezaram. João capítulo 1 diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas ele foi desprezado. E ao olhar para o cenário, o contexto igreja, é de entristecer muitas vezes, irmãos. Quando olhamos para aquilo que alguns chamam de igreja, ser igreja, fazer parte de uma igreja, e falar o que falam, e fazer o que fazem, misericórdia, misericórdia. Preciso alertar a igreja que breve Jesus virá. E glória a Deus por isso. E Jesus virá para quê? Para buscar a sua igreja. E quando ele vem buscar a sua igreja, ele vem para um evento que a Bíblia chama de casamento. Jesus sendo o noivo, a igreja sendo a noiva. Ele vem para o casamento. Bem, qual é a noiva que vai toda desajeitada para o casamento? Não deu tempo nem de arrumar o cabelo, as unhas, não pude nem... A Bíblia diz que a noiva, sem mancha, sem mácula nenhuma, mas preparada para aquele dia. Então, eu e você que reconhecemos que somos parte da igreja de Cristo, nós precisamos estar preparados, porque não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas sabemos que Jesus virá buscar a sua igreja. Enquanto o irmão se prepara aqui para o momento do louvor, com a canção, certamente os irmãos têm visto notícias ou noticiários por aí, não é? De aparições extraterrestres ou aparições estranhas acontecendo. Alguém viu essas notícias aí? Alguns, né? Alguns têm visto. Tá bom, irmãos. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso mesmo? O que será que... Será que a Bíblia fala algo sobre isso? Bem, haverão sinais nos céus. A palavra nos diz que haverão sinais. E estes eventos, quer sejam eles forjados pelo homem, ou quer tenha alguma manifestação estranha acontecendo, o fato é que Cristo vem buscar a sua igreja, e quando a igreja for para junto de Cristo, do Senhor, muita gente será levada e muita gente será deixada. E por quê? Bem, a razão para isso cada um poderá responder. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo chamado de oportunidade. O profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto.
Então o momento é momento de oportunidade. Jesus veio, sacrificou-se por amor, ofereceu-se por amor, sofreu por amor, foi rejeitado por amor, sentiu dores por amor, foi injustiçado por amor, foi abandonado pelo Pai naquela cruz por amor, para buscar a sua igreja. E eu e você devemos responder a esse amor. Qual é a sua resposta? Eu preciso me santificar mais. Eu preciso estar cada vez mais próximo do Senhor, mais perto da sua vontade. Eu não sei em que estágio está a sua caminhada com Cristo, mas eu espero que na sua caminhada com Cristo aconteça aquilo que diz lá em Provérbios capítulo 4, agora não me recordo se é o verso 16 ou 18, que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, tomara que a sua vida esteja hoje melhor do que quando você entregou a sua vida a Cristo, porque a cada dia, como a luz da aurora vai brilhando sobre a nossa vida, assim deve ser a nossa caminhada com o Senhor. Mas eu não sei como ela está, eu não sei em que estágio ela está, mas eu sei que Jesus vem buscar uma igreja adornada. Teve um dia em que eu entendi isso. Também já falei para a igreja sobre parte do meu testemunho, de que eu nasci num lar cristão, mas nascer num lar cristão não me tornou um cristão. Não é o caso de filho de crente e crentinho porque cada um precisa fazer a sua escolha, tem o seu momento, a sua decisão. Fui batizado com 17 anos de idade, e naquele momento fui batizado porque cria em Jesus, temia ao Senhor, mas nem Bíblia eu tinha, não sabia o que era Antigo Novo Testamento, Jesus, o que acontece, porque a antiga lei é nova, não sabia nada, estava na igreja. Eu não sei dos senhores que aqui estão, quantos já entenderam o Evangelho e a palavra, mas o fato é que se você entendeu, não tem como você continuar vivendo como você vivia, ou como diz a canção que vamos entoar, fazer-se surdo para dizer, não estou ouvindo. Não, você está ouvindo a palavra do Senhor. Estamos ouvindo a palavra do Senhor. Jesus fez o seu sacrifício e o fez por amor. A sua resposta a esse amor é que é importante nesse momento você refletir, você pensar.